O vídeo de hoje vai começar como filosofia, mas fica aqui que no final você vai entender a relação disso com quadrinhos. Fala galera, eu Olavo primeiro aqui e eu queria falar com vocês hoje sobre um autor grego chamado Tucídides, tá? Ele era um cara que vivia em Atenas e, enfim, ele, na época, o berço da civilização, né, ocidental e filosofia, política e democracia e tudo aquilo. E esse cara era um escritor, né? E ele escrevia sobre a história da Grécia. E ele viveu numa época em que estava rolando a chamada Guerra do Peloponeso. Tá? A Guerra do Peloponeso era uma guerra travada entre Atenas e Esparta. A guerra durou vários anos, muitos anos mesmo. E aí no meio desse conflito tinha uma ilhazinha, para quem não sabe, a Grécia tem trocentas ilhas, tá? Tinha uma ilhazinha chamada Melos, que era parceira de Esparta, mas que nessa guerra tinha se isentado. Ela não fazia parte da guerra. Ela não estava nem do lado nem do outro. Ela era neutra na guerra, tá? Então, segundo as regras de guerra, digamos assim, né? Tratados de guerra, digamos assim, você não ataca uma nação, um país, no caso, na época da Grécia eram cidades-estado, né? Então você não ataca alguém que é neutro na guerra, né? Não se faz isso, não se faz isso. Acontece que Atenas atacou. Atenas veio na ilha de Melos, atacou Melos e matou todo mundo e escravizou todo mundo e a galera falou, que isso, gente? A gente não faz isso, a gente é neutro, vocês não podem fazer isso. E Atenas falou algo, né? Os comandantes de Atenas falaram algo que repercutiu na história, até hoje se fala sobre isso, o chamado diálogo meliano, que é o seguinte: os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. E dizendo isso, eles foram lá matar todo mundo e enfim. Esse diálogo, como eu disse, né, Tucídides escreveu isso no livro dele e a galera leu, porque, enfim, Renascimento, pegaram a Grécia Antiga e olharam de novo e até hoje a gente ouve falar desse famoso diálogo meliano, onde Atenas é babaca com Melos, tá? E muita gente leva esse diálogo meliano para a vida, como se fosse assim que o mundo funcionasse, né? Então os fortes fazem o que eles querem e a galera que é fraca simplesmente abaixa a cabeça e faz o que tem que fazer e sofre o que tem que sofrer, né? Como aquele ditado de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? O problema, né, agora aplicando isso ao quadrinho e chegando ao ponto que eu queria chegar, na final de contas, é que o mercado de quadrinhos, ou a nossa cena de quadrinhos, não funciona se a gente pensar assim. Por quê? Nós temos uma cena ainda, né? Não é um mercado estabelecido que movimenta milhões de dólares, ou reais, ou euros, ou o que quer que você esteja pensando. A gente movimenta alguns milhares de reais no máximo. Então, assim, nenhum de nós aqui é realmente fortezão, né? A ponto de chegar na ilha do lado e matar todo mundo. Então, para essa pessoa que é só um pouco mais forte que a outra, é mais jogo, não que ela fique mais forte, mas que todos fiquem mais fortes, porque assim a cena fica mais forte e todo mundo cresce. Então, para mim, por exemplo, não é vantagem, quer dizer, é vantagem eu crescer, começar sei lá, esse mês de fevereiro, por algum acaso eu vender 500 livros. Eu vou achar isso incrível, Não vou querer que isso pare, mas não vai ser suficiente para daqui a 1 ano, 2 anos, eu estar melhor, sabe? Porque eu posso vender esses 500 livros agora porque, sei lá, um youtuber muito famoso, sei lá, um Felipe Neto da vida recomendou, ou Pirula recomendou, sei lá, podia acontecer. Se isso acontece, eu vou vender muito por um período de tempo muito curto e acabou, né? Então, eu ganhei por um curto período de tempo e o mercado não ganhou, a cena não ganhou nada, só eu ganhei, né? Ao contrário disso, se eu trabalhar para fazer com que a cena melhore, com que a gente consiga mais público, consiga mais autores, consiga mais divulgação e jornalistas falando sobre, e TV falando sobre, não só sobre mim, mas sobre a cena em geral, a gente pode construir novos públicos. E se eu tiver mais autores fazendo, né, uma coisa que acontece bastante aqui no meio dos quadrinhos, é a galera falando, não, tem muita gente fazendo quadrinho, tem que parar, tem muito artista, aí tá dividindo a renda e enfim, tem que ter menos artista. Como se fosse uma competição, sabe? E isso é problemático porque o cara que é novo artista, ele tá trazendo um público dele. Ele tá criando um público para ele. E esse cara que tá trazendo gente nova, que tá trazendo um público para ele e vai no evento, tá do seu lado, possivelmente o cara que parou na mesa dele vai olhar para a sua e pode achar interessante, pode comprar o seu também. Então, ter mais pessoas, na verdade, implica em trazer mais gente para o meio, talvez novos potenciais leitores que vão melhorar a cena. Então, você não tem que, se você é mais forte, pegar a galera que está começando agora e falar assim, isso aqui não tem vez não divulga os caras, não dá moral para os caras, porque se você não fizer isso, você está denegrindo a cena e não o cara em específico, percebe? Então, o diálogo meliano, que muita gente leva a sério, leva
a unhas e dentes para a vida, mesmo sem saber que ele se trata do diálogo meliano, né, que se trata dessa parada grega, né, acaba prejudicando a cena, tá? E aqui eu não estou falando de ninguém específico, tá? Não é uma indireta para ninguém. É só coisas que eu já ouvi, esparsa assim, em eventos e tudo mais, conversando com pessoas. E eu não quero que aconteça aqui no Brasil, porque acontece isso em outros casos, por exemplo, em Hollywood, né? Onde o cinema Hollywood existe e só funciona ali dentro. Então todo mundo tem que entrar na bolinha do Hollywood, sacou? Fazer filme por fora, filme independente é muito, muito mais difícil. Porque Hollywood é fechado e é forte e eles podem mandar e a galera em volta obedece porque tá num ponto que não tem mais como mudar isso, tá muito estratificado, sabe? Precisaria de uma revolução para mudar. Enquanto, no nosso caso, como a gente não tem ainda essa disparidade bizarra, né? Não tem uma galera no Brasil que é muito, muito, muito influente, super poderosa e tal, a gente pode trocar essa ideia e todo mundo se ajudar e crescer junto. Porque eu acho que é muito mais proveitoso, assim, para todo mundo a médio e longo prazo, entende? Um exemplo disso é que agora que a Letícia veio morar comigo, né? Você tem o público dela. Ela é de Porto Alegre, ela tem o público de Porto Alegre e o público das tirinhas que ela faz, dos quadrinhos que ela faz, e eu tenho o meu público, dos meus quadrinhos, do meu canal. E quando ela veio morar aqui, ela aparece nos meus vídeos, eu apareço nos stories dela, e a gente se fala, e a gente aparece nas vídeos um do outro, e no fim das contas a gente tem visto, né, que a gente tem vendido quadrinhos e tem tido interação de fãs, dos meus fãs com ela e dos fãs dela comigo. Então a gente trocou público. Foi positivo para nós dois trocar. O diálogo meliano é algo importante que aconteceu na história, que foi trágico na época, e é importante da gente pensar nele, é importante a gente levar ele em consideração para não pensar assim, tá? Pra gente crescer uma cena de quadrinhos que seja uma irmandade, sabe? Que a gente se ajude, porque quando a gente está falando de um mercado de quadrinhos, de uma cena de quadrinhos, não é um jogo de quem ganha mais. Porque quando todo mundo ganha mais. Porque a gente vai criar mais público, mais mercado, mais visibilidade para as pessoas que não são do meio. Então, quanto mais a gente faz melhor, e mais a gente divulga o trabalho, mais as pessoas que já estão lá se dão bem. Então, se você quer que o mercado de quadrinhos no Brasil dê certo, faça o mercado dar certo, não você dar certo, entendeu? Você pode dar certo agora, mas não vai ajudar o mercado como um todo e você a longo prazo. Então, faça ações, atividades, promova campanhas, não só para você, faça para você também, porque é importante você também ganhar dinheiro, mas faça pela cena, sabe? Para que a cena melhore. Porque, afinal de contas, voltando para o diálogo meliano, no fim das contas, Atenas perdeu a guerra, né? Então, eu acho que a lógica deles não era tão boa assim, né? É isso, gente. Então, comenta aqui embaixo. Inclusive, eu gostaria de ver vocês comentando propostas de como fazer a cena melhorar, né? De como criar essa irmandade, como a gente ser mais amigo, como a gente se ajudar, né? Eu tento fazer isso aqui o máximo que eu posso. Eu disponibilizo material de graça no meu site. Eu faço os vídeos para explicar coisas para vocês. Então, sempre que eu aprendo algo novo, eu tento compartilhar com vocês. Eu acho que isso é importante, né? Não só para mim, mas para a cena. E ao ser importante para a cena, como eu disse, é importante para mim também. Porque é uma retroalimentação, né? A cena cresce e eu também cresço. Então não sejam Atenas nessa situação, tá bom? É isso, gente. Curte meus projetos, como já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!